Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Criticar o sionismo é antissemitismo? Ou essa acusação virou uma arma política? Como uma ideologia que nasce no século XIX na Europa se transforma em projeto de Estado e depois em eixo da geopolítica global? E por que hoje o sionismo aparece ao lado de figuras como Donald Trump, do bolsonarismo e do neopentecostalismo latino-americano? Essas perguntas não são retóricas, são são as perguntas mais censuradas do debate político contemporâneo. E aqui no podcast Glione, nós fazemos as perguntas que os poderosos não querem que sejam feitas, com rigor, com teoria, com respeito à complexidade histórica e com honestidade intelectual que o tema exige. Porque o debate sobre sionismo não é acadêmico e distante. É uma disputa política do presente que determina guerras, mortes, sanções e o próprio funcionamento do direito internacional. Vamos entender. Começamos com a distinção mais importante e mais sistematicamente confundida do debate contemporâneo. Antissemitismo é o ódio, a perseguição e a discriminação contra judeus enquanto povo, enquanto grupo étnico religioso. É uma das formas de racismo mais antigas e devastadoras da história humana. Culminou no Holocausto, o genocídio nazista, que assassinou 6 milhões de judeus, e o antisionismo é a crítica ou oposição ao sionismo enquanto ideologia política moderna. Sionismo não é sinônimo de judaísmo. É uma corrente política específica que surgiu num contexto histórico preciso, que tem defensores e críticos dentro da própria comunidade judaica e que pode ser analisada, debatida e criticada como qualquer outra ideologia política. Hannah Arendt, filósofa judia alemã, sobrevivente do nazismo, uma das maiores pensadoras do século XX, criticou o sionismo de forma contundente em As Origens do Totalitarismo em seus artigos dos anos 40 a 60. Arendt não era antissemita, era uma judia que pensava o sionismo com ferramentas da filosofia política e via nele contradições que considerava perigosas para os próprios judeus. Primo Levi, químico italiano, sobrevivente de Auschwitz, autor de Se Isto é um Homem, uma das testemunhas mais importantes do horror nazista, declarou publicamente em uma de suas entrevistas nos anos 1980 sua perplexidade com ações militares israelenses no Líbano. Não porque odiasse judeus, porque amava a humanidade e porque o sofrimento que tinha vivido o tornava incapaz de aceitar que qualquer Estado causasse sofrimento equivalente a outro povo. A distinção é simples, mas foi deliberadamente apagada por instrumentos políticos precisos. Noam Chomsky, linguista americano, judeu, filho de professores de hebraico, mostrou na autorização da fabricação e em seus escritos sobre Israel e Palestina que a acusação automática de antissemitismo contra qualquer crítica ao Estado de Israel é uma técnica de silenciamento político, não de proteção contra o racismo genuíno. É a blindagem ideológica que transforma uma ideologia política em campo proibido para o debate democrático. Para entender o sionismo, precisamos entender o contexto em que nasceu. Fins do século XIX na Europa. O continente está sacudido por ondas de nacionalismo que fragmentam os impérios austro-húngaro, russo e otomano. Os judeus europeus estão submetidos a ondas de violência. Os pogroms na Rússia czarista e a discriminação sistemática ocidental. Theodor Herzl, jornalista austro-húngaro, assiste ao julgamento Dreyfus em Paris em 1894 e tem uma revelação. A assimilação não vai funcionar. O antissemitismo europeu é estrutural e não circunstancial. A única solução é um Estado judeu soberano. Herzl publica o Estado Judeu em 1896 e lança o movimento político que chamará de sionismo, referência ao Monte Sião em Jerusalém.
Aqui está o ponto crítico que a análise histórica marxista precisa nomear. O sionismo nasceu dentro da lógica europeia de colonização. O historiador israelense Ilan Pappé, um dos maiores especialistas em história do Oriente Médio e professor em Exeter, documentou em A Limpeza Étnica da Palestina como os fundadores do movimento sionista pensavam sua empresa nos mesmos termos que as potências europeias pensavam seus projetos coloniais. Um povo sem terra indo para uma terra sem povo. O problema é que a terra não estava vazia. A Palestina tinha população árabe de maioria muçulmana e cristã que havia habitado o território por séculos. O Franz Fanon mostrou que o colonialismo de povoamento é a forma mais destrutiva de colonialismo, precisamente porque não quer apenas explorar a população nativa, quer substituí-la. O sociólogo Patrick Wolff, especialista em colonialista de povoamento, identificou a lógica central desse processo com uma frase que ficou histórica: o colonialismo de povoamento é uma estrutura, não um evento. Não termina com a chegada dos colonos. É a lógica permanente de substituição da população nativa pelo colono. Edward Said, intelectual palestino-americano, professor em Colômbia, autor de Orientalismo, mostrou como o Ocidente construiu uma visão do Oriente que o representava como atrasado, passivo e incapaz de autogovernança, visão que servia precisamente para legitimar a colonização. A Palestina foi representada nesse enquadramento e o projeto sionista se beneficiou dessa representação. A Nakba é o evento fundador que o sionismo cria em 1948, com a declaração do Estado de Israel. O sionismo chama guerra de independência. Os palestinos chamam de Nakba, a catástrofe. Ilan Pappé documentou com rigor histórico, em análise baseada em arquivos militares israelenses desclassificados, o que aconteceu. Mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, aldeias e cidades. Mais de 400 aldeias palestinas foram destruídas. Massacres foram cometidos, como Deir e Yassin, o mais documentado. O historiador israelense Benny Morris, que é politicamente conservador, mas historicamente honesto, confirma os fatos da expulsão em 1948 e depois, ainda que faça avaliações políticas diferentes das de Ilan Pappé. Quando dois historiadores com posições políticas opostas concordam nos fatos, os fatos são sólidos. O que os une é a evidência documental, o que os separa é a avaliação moral. Pappé chama de limpeza étnica, Morris chama de tragédia necessária. A diferença revela a disputa política, mas não altera o registro histórico. Walter Benjamin, nas teses sobre a filosofia da história, escreveu que a história é sempre escrita pelos vencedores e que a tarefa do materialismo histórico é escovar a história a contrapelo, recuperar a perspectiva dos vencidos. A Nakba é a história palestina, onde o sionismo dominante sistematicamente tenta apagar, e recuperá-la não é antissemitismo, é história. Aqui chegamos ao debate mais sensível e ao que a teoria marxista precisa nomear com precisão. Não é comparação por analogia, é análise de estrutura jurídicas e sociais. O historiador Rashid Khalid, palestino-americano, professor em Colômbia, autor da Questão Palestina, documentou como o Estado de Israel criou ao longo de décadas um sistema de lei diferenciado para israelenses judeus e para árabes palestinos, tanto que vivem como cidadãos de segunda classe dentro de Israel, quanto os que vivem sob ocupação militar na Cisjordânia e em Gaza. Dois sistemas legais diferentes no mesmo território. Dois conjuntos de direitos diferentes baseados na origem étnica. A Organização Israelense de Direitos Humanos, B'Tselem, não uma organização palestina, uma organização israelense de direitos humanos, publicou um relatório em 2021 declarando que Israel pratica apartheid. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch chegaram à mesma conclusão com base em pesquisa independente. Akili Mbembe, em Necropolítica, analisou a Palestina, especificamente Gaza, como caso paradigmático da necropolítica contemporânea.
um território onde o poder soberano decide, de forma sistemática e institucionalizada, quem pode viver em condições e quem deve sobreviver no estado de exceção permanente. Lenin, em O Imperialismo, mostrou que o capitalismo monopolista usa o Estado como instrumento de dominação e que, quando essa dominação assume forma territorial sobre populações subjugadas, é imperialismo. Israel é um Estado capitalista com características específicas, mas a estrutura de dominação que mantém sobre os palestinos tem todas as características que Lenin identificou como imperialistas. O sionismo não é apenas um projeto nacional israelense, é uma peça de uma arquitetura geopolítica mais ampla. Noam Chomsky e Ilan Pappé, em Gaza em Crise, mostraram como Israel se tornou, a partir dos anos de 1960, especialmente após a Guerra dos Seis Dias em 1967, o principal aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio. Aliança militar, tecnológica, econômica e ideológica. Israel recebe bilhões em ajuda militar anualmente, a maior ajuda bilateral dos Estados Unidos para qualquer país do mundo. Em troca, serve como base avançada do poder americano numa região estratégica para o petróleo, laboratório de tecnologia militar que depois é exportada globalmente, agente de contenção de qualquer governo árabe que ameaça os interesses norte-americanos. Giovanni Arrighi, em O Longo Século XX, mostrou que a hegemonia americana combinou dominação financeira com dominação militar através de aliados regionais. Israel é o aliado regional americano mais estratégico do planeta. Gramsci diria: a relação Estados Unidos e Israel é uma relação de hegemonia, onde os interesses israelenses são parcialmente alinhados aos estadunidenses, mas dentro de uma simetria de poder que pode favorecer tanto Washington ou Jerusalém. Wallerstein, o sistema mundial moderno, posicionaria Israel como um Estado semiperiférico que desempenha função estratégica para o centro imperial americano. É por isso que as resoluções da ONU condenando Israel são sistematicamente vetadas pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Não é simpatia, é geopolítica. Aqui entra uma das viradas mais reveladoras da política contemporânea. Historicamente, o antissemitismo veio da direita. A Europa nazi-fascista perseguiu e massacrou os judeus. A extrema-direita americana tinha um forte componente antissemita, mas hoje, uma fração importante da extrema-direita global, trumpismo, bolsonarismo, o Vox espanhol e o Vítor Orbán, é fervorosamente pró-Israel. Por quê? A resposta tem duas camadas. A camada geopolítica, que a nova direita global vê Israel como um modelo de Estado-nação étnico-religioso, militarizado, que recusa o multiculturalismo liberal e afirma com violência sua identidade. É o Estado que a nova direita quer construir em seus próprios países. Netanyahu e Orbán eram aliados antes de Orbán cair. Netanyahu e Trump são aliados declarados. Netanyahu e Bolsonaro eram aliados. O fio que os une não é amor ao povo judeu, é admiração pelo modelo israelense de Estado étnico, religioso, militarizado. Atílio Boron identificou esse padrão com precisão. A nova direita transnacional usa Israel como referência ideológica de Estado que recusa o cosmopolitismo liberal e afirma identidade nacional com força. A camada religiosa. E aqui entra o sionismo cristão, que é talvez o fenômeno mais importante e menos analisado da política contemporânea. O sionismo cristão não é fenômeno marginal, é uma das bases sociais mais importantes do apoio americano, brasileiro e latino-americano a Israel, e tem raízes teológicas específicas. O dispensa, dispensa, dispensionalismo, teologia desenvolvida pelo pregador John Nelson Darby no século XIX, prevê o retorno dos judeus à Terra Prometida e é condição para o retorno de Cristo e o fim dos tempos. Nessa teologia dispensionalista, Israel deve existir e controlar Jerusalém. Os judeus devem retornar à sua terra, o templo deve ser reconstruído e então acontece o Armagedon, a batalha final, onde os não crentes serão
destruídos e os cristãos serão arrebatados. Note a lógica perturbadora. Os cristãos sionistas apoiam Israel não porque amam os judeus, mas porque precisam que Israel exista para que o Apocalipse se concretize. Na teologia dispensacionalista, os judeus que não se converteram ao cristianismo serão destruídos no fim dos tempos. É um antissemitismo escatológico disfarçado de apoio. O sociólogo americano Max Blumenthal documentou em Goliath como essa teologia alimenta politicamente o apoio americano a Israel. O sociólogo brasileiro Ricardo Mariano, especialista em pentecostalismo, documentou como essa teologia foi importada e se tornou central no neopentecostalismo brasileiro, especialmente em igrejas como a Universal, a Internacional e a da Graça de Deus. Isso explica o entusiasmo bolsonarista por Israel. Não é política externa racional, é escatologia transformada em agência política. Jürgen Habermas, filósofo alemão, um dos maiores pensadores da modernidade, mostrou o discurso filosófico da modernidade que a racionalidade política moderna exige que argumentos religiosos sejam traduzidos em razões publicamente acessíveis para ter validade política. E quando a política de Estado é determinada por visões apocalípticas privadas, a esfera pública democrática entra em colapso. Hoje, o sionismo enfrenta contradições que o próprio Papê e o historiador israelense Ziv Sternhell identificaram como estruturais. A contradição demográfica. Entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, judeus e árabes palestinos têm números equivalentes. Um Estado que quer ser simultaneamente judeu, democrático e controlar todo esse território enfrenta uma impossibilidade aritmética. Se manter a democracia para todos, o Estado judeu se diluirá demograficamente. Se mantiver o Estado judeu, precisará negar direitos democráticos à metade da população. A contradição internacional é que o isolamento político crescente de Israel, documentado em cada resolução da Assembleia Geral da ONU, revela que o projeto sionista perdeu a legitimidade internacional que teve no pós-Holocausto. A contradição interna é que a sociedade israelense está cada vez mais polarizada em uma direita religiosa nacional que quer a anexação da Cisjordânia e uma minoria secular que teme o autoritarismo do governo Netanyahu. As manifestações massivas que sacudiram Israel em 2023 contra a reforma judicial mostraram que o projeto sionista liberal de um Estado judeu e democrático está sendo destruído pela sua própria ala religiosa. Mesários, em Para Além do Capital, chamaria isso de crise estrutural. Quando as contradições de um sistema se tornam tão agudas que não podem ser resolvidas dentro dos marcos do próprio sistema. O projeto sionista não pode ser simultaneamente democrático, étnico-religioso e controlador de uma população palestina que nunca aceitará ser dominada. Alguém tem que ceder. Então vamos fechar esse episódio com a clareza que esse tema exige. O sionismo não é sinônimo de judaísmo. É uma ideologia política moderna, com origem histórica identificável, com um projeto político concreto, com aliados e críticos dentro e fora da comunidade judaica e não judaica. Pode e deve ser debatida, analisada e criticada como qualquer outra ideologia política. Arendt o criticou como filósofa judia comprometida com a dignidade humana. Primo Levi o questionou como sobrevivente que amava a humanidade mais do que qualquer bandeira. Eduardo Said o analisou como expressão do orientalismo colonial que desumanizou os árabes palestinos. Papê documentou historicamente como projeto de limpeza étnica. Chomsky o criticou como projeto da hegemonia imperial americana. Mbembe o identificou como caso paradigmático da necropolítica contemporânea. Khalid o documentou como estrutura de apartheid. Lenin nos deu as ferramentas para entender como o imperialismo usa o Estado israelense como peça de sua arquitetura de dominação regional. Gramsci nos deu as ferramentas para entender como a hegemonia sionista transformou a ideologia política em verdade proibida de questionar. Marx nos deu as ferramentas mais fundamentais. De que classe ou fração de classe esse projeto serve? Quem acumula e quem paga o preço? O povo palestino paga.
Os trabalhadores israelenses que vivem nesse fogo cruzado pagam. Os migrantes africanos expulsos de Israel pagam. Os judeus diaspóricos que são associados involuntariamente a crimes que não cometeram pagam. O capital que vende armas, tecnologia de vigilância e sistemas de controle de fronteira para Israel lucra. O capital financeiro americano que usa Israel como garantidor de estabilidade regional para os seus investimentos lucra. O complexo militar industrial que testa armas em Gaza e depois as vende mundo afora lucra. E essa é a análise de classe do sionismo. Isso não é ódio aos judeus, isso não é ódio aos árabes palestinos, é uma análise de quem acumula e quem sofre. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.